A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Mais uma vez é com muita alegria que nós estamos aqui para compartilharmos das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2022. Para nós é motivo de alegria poder estar aqui e contar com a sua presença e pelo que Deus tem feito na vida da igreja, do povo do Senhor, dos irmãos. Isso alegra muito o nosso coração e nos dá força para continuar a produzir estes estudos ao nosso coração. Você, querido amigo que está aqui pela primeira vez, desde já, encarecidamente, nós pedimos aí que você venha se inscrever no nosso canal para que você tenha constantemente os assuntos aqui da escola, chegando para você, e assim você alimente a sua alma. Para nós é uma alegria poder ter você como um dos inscritos aqui deste canal, e que Deus em Cristo possa te abençoar. Sem mais delongas, meus amados, nós vamos aqui para a nossa lição. Você acompanha aí na tela o título que envolve os 3 meses na nossa lição. E o título é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse então é o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. Dessa feita nós vamos estudar a terceira lição. Você acompanha aí na tela. O título da terceira lição é A Inerrância da Bíblia Sagrada. A inerrância da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Quero deixar aqui também registrados os objetivos da nossa lição. Acompanhe aí na tela os objetivos. O primeiro deles é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. O segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E o terceiro, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui para os tópicos e subtópicos da nossa lição. Acompanhe aí na tela, querido amigo e irmão. O primeiro tópico é: o que é a inerrância da Bíblia? O primeiro subtópico diz: o conceito de inerrância bíblica. O segundo subponto diz: a Bíblia reivindica a sua inerrância. O terceiro subtópico diz: a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O segundo tópico, meus amados, diz, o segundo tópico diz: o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro subtópico, então, meus amados, desse tópico diz: os manuscritos autógrafos. O segundo subtópico diz: os manuscritos apógrafos. E o terceiro subtópico diz: os apócrifos e pseudoepígrafos. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição diz: a verdade nas Escrituras. O primeiro subtópico diz: a Bíblia é a verdade plena. O segundo subtópico diz: a verdade espiritual e moral. E o terceiro subtópico diz: a verdade histórica e científica. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí estão os tópicos e subtópicos da nossa lição. Indo agora nós, meus amados, para o textual e a verdade prática. Você também acompanha aí na tela. O textual está em Mateus capítulo 5, versículo 18. Abre aspas, diz:
Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. Então esse é o nosso texto áureo. Veja aí na sua tela a verdade prática. A verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, aí está, meus amados, a estruturação, ou como está estruturada a nossa lição. Amém? Nós vamos aqui ponto a ponto, segundo aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração, e esperamos que seja de grande valia e edificação para a nossa vida. Como os irmãos já sabem, nós temos essa particularidade de tentar aqui extrair o máximo possível da nossa lição, às vezes tirando lições do tema, o título, do textuário, da verdade prática e dos pontos ali no decorrer da lição. Dessa feita eu quero olhar para o título da nossa lição diz: a inerrância da Bíblia. Então nós estamos falando sobre a Bíblia não errar, a inerrância da Bíblia. Apesar de ter outros conceitos que envolvem essa questão da inerrância, de maneira simplória seria isso: a Bíblia não erra, a Bíblia não falha. A pergunta que nós fazemos é: a Bíblia não erra em quê? A Bíblia não falha em quê? É isso que eu quero destacar para nós aqui já de início. Então, a inerrância da Bíblia, ou seja, ela não erra, como eu coloquei aqui, nos fatos. Nós não vamos encontrar erros que estão contidos na Bíblia, não vamos encontrar em relação aos fatos. E o que seria isso? Nome de pessoas, nome de lugares, nome de cidades e assim sucessivamente. Então, a Bíblia não contém erro nos fatos. Louvado seja o nome do Senhor. Ela também não contém erro nas profecias, nas promessas, ou seja, as promessas não falham, nunca falharam e nem vão falhar. Então, quando fala sobre inerrância da Escritura, diz respeito à questão das promessas, das profecias. Elas não falham, elas não erram. A questão da inerrância da Bíblia está se referindo também a respeito da sua mensagem, Quando diz que a Bíblia não erra, que a Bíblia não falha, diz respeito à mensagem. A mensagem é a verdade. A mensagem contida na Escritura, ela não erra, ela não falha, ela é a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E nós cremos que pessoas são libertas quando deparam-se com a mensagem contida na Bíblia Sagrada. Se a minha memória não me deixa falhar, na primeira lição, já deixo aqui para você que está chegando agora, está vendo aqui pela primeira vez no nosso canal, que você possa rever, se ainda não viu, as demais lições, a primeira e a segunda. É só você dar uma pesquisada aí no nosso canal e você chegará na playlist e você vai encontrar a sequência das lições. Eu falei que na primeira lição tem pessoas que vão ou compram uma Bíblia no intuito de criticá-la, no intuito de trazer descredibilidade a ela. Mas a Bíblia é tão gloriosa que essas pessoas, ou exemplos, tem exemplos de pessoas que foram até elas no sentido de criticar, de desfazer, de trazer descrédito, mas tiveram as suas vidas impactadas. Então, essa mensagem, ela não falha, ela é real, ela é verdadeira. A mensagem contida na Bíblia, ela é
poderosa, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando fala de inerrância, está se referindo a isso. A Bíblia não erra, a Bíblia não falha nos fatos, nas profecias ou promessas e na sua mensagem. Nada quer dizer, né? Na verdade, assim, inerrância não significa dizer que não tenha erros de português, né? O erro ali de algumas letras, de algumas palavras, no linguajar que ela foi escrita aqui para nós. Não está se referindo a isso. Pode ser que tenha um erro de português ali, uma palavra digitada de maneira errada, mas quando nós estudamos dentro da teologia a questão da inerrância, não significa que não tenha palavras digitadas, escritas erradas. Não é isso, não é isso. Ainda que tenha isso, mas não se refere a isso. Se refere nos fatos, nas promessas e na sua mensagem. Amém, meus amados? Nós vamos aqui para a introdução da nossa lição. E a leitura diz: infalibilidade e inerrância. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam para a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e nem erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então nós vimos dois termos aqui que envolvem a questão da Bíblia, da Sagrada Escritura: infalibilidade e inerrância. Ela nem falha e ela nem erra. E isso aponta para o quê? Para a veracidade. Você lembra que na primeira lição nós falamos sobre a autenticidade da Bíblia Sagrada? A autenticidade no contexto da Bíblia está apontando para a verdade. Então, a autenticidade da Bíblia, a veracidade da Bíblia. E nós vimos que a própria Bíblia aponta para ela como autenticidade, ou seja, como verdade da parte de Deus. Nós vemos então essas duas características, a infalibilidade e a inerrância, também apontando para a veracidade da palavra do Senhor Jesus Cristo ou das Escrituras. Porque nenhum outro livro tem essas características aqui da infalibilidade e da inerrância. Somente a palavra de Deus, que tem como origem ou a sua origem em Deus. Por isso essas atribuições: não erra e nem falha. Um outro ponto que eu destaco aqui da introdução, meus amados, é quando a lição diz assim: não significa afirmar, ou significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. O ponto que eu destaco e eu escrevi aqui para nós é que a Bíblia, ela tem conselhos para uma infinitude de situações aos homens. Nós vemos diversos princípios contidos na palavra do Senhor. Nós vemos diversos conselhos. E quando a Bíblia diz que, apontando para si como inerrante, como infalível, e isso aponta para a sua veracidade, nós vamos ver que esta verdade ela está contida em diversos aspectos. Por quê? Porque a Bíblia ela tem conselhos para uma infinitude de coisas concernentes aos seres humanos. Por exemplo, a Bíblia vai trazer princípios dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, das ovelhas para com o pastor para com as suas ovelhas. A Bíblia vai trazer conselhos com relação ao casal. A Bíblia vai trazer conselhos para o empregado e o seu patrão, o patrão e o seu empregado. Então, meus amados, a Bíblia tem conselhos para uma infinitude de coisas concernentes ao ser humano. E isso
tudo é verdade, como diz aqui a nossa lição, né? A Bíblia não erra e não falha. Isso significa afirmar que ela é a verdade em tudo que ela diz, ela é a verdade. Tudo que está contido nela é a verdade, porque ela não erra e ela não falha. Bendito seja o nome do Senhor. E no finalzinho da introdução, ela deixa aqui um detalhe interessante, porque diz assim: nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. No caso aqui, a preservação. Pergunto: a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. E já mais de 2.000 anos a igreja vem pregando. Há quem diga que a Bíblia ela teve diversas cópias. Será que essa cópia que nós temos é a cópia fidedigna? É aquilo que de fato os primeiros autores ou escritores que escreveram, orientados pelo Espírito Santo, será que é a mesma que nós temos hoje? Ou ao longo do tempo ela foi alterando? Ao longo do tempo ela foi se modificando? Ao longo do tempo ela foi sendo moldada segundo a vontade daquele que estava ali sendo responsável de passar adiante a mensagem? É isso que nós vamos ver em detalhes mais para frente, meus amados, em nome de Jesus. Então vamos para o primeiro ponto. Vem aqui elucidar, como eu já trouxe no início, o que é a inerrância da Bíblia. O que é a inerrância da Bíblia? Então vamos lá, o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então isso é o conceito de inerrância, é dizer que a Bíblia não contém erro algum. Outro conceito, significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Ela não tem um meio termo. A Bíblia não tem possibilidades, ela é a verdade absoluta. A Bíblia não fica, no linguajar nosso, né, em cima do muro, não. Como nós dizemos, né, ou é ou não é. Aquilo que não é, ela diz. E se ela diz que não é, aquilo é verdade. A Bíblia diz que determinada coisa é, e o que ela diz que é, aquilo também é verdade. Por exemplo, meus amados, eu gosto de citar esse versículo quando a Bíblia diz assim: ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Observe que as más conversações vão corromper aquilo que eu tenho aprendido de bom. Ou seja, quando eu me aproximo de alguém que tem um mau costume e eu passo a comungar com ele, com aquela pessoa ou com um grupo de pessoas, aquilo que de bom eu tinha, de princípios, eles vão sendo corroídos. E eu digo que a Bíblia não está se referindo a uma possibilidade, não, ela está afirmando categoricamente que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu vou contra esta verdade, vai se cumprir em mim o que a Bíblia está dizendo. Não há como dar errado. Não há como ter outro resultado diferente disso que a Bíblia está dizendo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meus amados, o conceito de inerrância bíblica é isso. Ela é a verdade em tudo o que afirma. Ela é a verdade absoluta. Não tem como dar errado daquilo que ela está dizendo. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que a humildade precede a honra. Ou seja, aquele que vive de maneira humilde, atrás dessa vida de humildade tem a honra, porque a humildade precede a honra. Contrário, o orgulho, a soberba precede a ruína. Ou seja,
Aquele que vive de maneira soberba, de maneira arrogante, prepotente, o que resta, segundo o conselho bíblico, o princípio bíblico, o que resta para essa pessoa é ruína, é destruição. E eu creio nisso, meus amados. Eu vivo intensamente o que a Bíblia está me dizendo, porque eu sei que ela é a verdade absoluta. Não tem como ter outro resultado além do que ela está nos dizendo. Amém, meus amados? Vamos mais adiante, ainda na questão do conceito da inerrância bíblica. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Bendito seja o nome do Senhor. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçados. Glorioso, né? A inerrância, a infalibilidade e a inspiração, elas estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que, abre aspas, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, pegando aqui alguns pontos, né, dentro do que nós lemos. Eu gostei quando a revista diz que a Escritura é isenta de erros no aspecto doutrinário, doutrina. Não tem erro, sombra de variação nessa doutrina. Em aspectos espirituais, tudo que diz respeito às questões espirituais, a Bíblia assim o diz. Por exemplo, os filmes, os desenhos, vão nos dizer que o inimigo ele se apresenta com chifre, né? Com os olhos vermelhos, cor de fogo, né? Bravo. Não, a Bíblia diz que ele vem como um sapatinho de lã. Ele vem com aparência de piedade. Lembra dos lobos trajados de ovelha? É assim que o inimigo se apresenta, como o boa praça, né? O inimigo ele vem com uma conversa sedutora. Ele não vem como diz os desenhos ou os filmes. Isso são conceitos espirituais, né? E que nós temos um adversário, diga-se de passagem. Coisa que muitos não gostam de ouvir, coisas que muitos não gostam nem de falar. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos um adversário. A Bíblia não erra, não falha no aspecto histórico, cultural ou científico. Quero deixar aqui uma ressalva, né? Quando na lição passada nós falamos da linguagem do senso comum, quando Josué ora e a Bíblia diz que o sol parou, e a gente sabe que a ciência diz que é a terra que gira em torno do sol. Então, quando Josué orou, o que parou não foi o sol, foi a terra que parou. Então, a Bíblia não está errada quando ela diz que o sol parou. Na verdade, o que está ali revelado é o senso comum, a fala do senso comum daquela época. Assim como o exemplo que eu dei aqui para nós, quando alguém diz, fulano está morrendo de fome. Não é que a pessoa esteja quase na cova, mas é para evidenciar que aquela pessoa ela está com muita fome, não é isso? Então, a Bíblia não contém erro no sentido científico. E diversos outros temas que a Bíblia aborda, meus amados, e nenhum deles é a erro ou sombra de variação. Porque como a própria palavra de Deus diz, né? A Bíblia, ou a revista, a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus. E é impossível, então, que essa Bíblia houvesse erro, até porque o Espírito Santo de Deus também estava supervisionando a composição
da Bíblia Sagrada. O segundo subponto da nossa lição diz assim: a Bíblia reivindica a sua inerrância. Nós vimos na semana passada que a Bíblia reivindica a sua inspiração. A Bíblia reivindica a sua autoridade. Aqui no caso, a Bíblia também reivindica a sua inerrância. Isso significa dizer o que ela diz de si mesma no aspecto de inerrância, o que ela afirma, no caso reivindica, né? Essa reivindicação significa afirmar de si mesmo. O que a Bíblia afirma de si mesmo em relação à inerrância. O que a Bíblia diz a respeito de si mesmo no aspecto da inerrância. Vamos para o tema, ou a leitura. E a leitura diz assim: o termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura, ou seja, não tem resquícios, não tem acréscimos, não tem alteração, não tem mudança, ela é pura. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo agora atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio seria omitido da lei, porque ela é plena, ela é completa, ela é absoluta. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, vocês não podem suprimir nada, não tirem nada dela e nem acrescentem mais, porque ela é plena, ela é completa, ela não precisa mais ser completa e nem está sobrando que vocês possam tirar. Não, ela é completa, ela é plena, ela é a verdade, ela é absoluta, ela se complementa. Bendito seja o nome do Senhor. Ela não está faltando nada e nem está sobrando nada. Deixem do jeito que está, colocando aqui na nossa linguagem, né? Continuando. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Então, como eu falei, esses textos estão evocando, ou seja, a Bíblia está referindo-se a si mesmo como sendo plena, a verdade, completa, sem brecha, sem falta, sem acréscimo, sem sombra de erro, sem sombra de equívoco, de falsificação. Ela é a plena verdade. E eu coloquei aqui como aplicação para nós, meus amados, dizendo: como é bom saber que temos nas mãos algo livre de qualquer resquício de erro ou falha. E quando nós sabemos disso, isso é confortador. Eu gosto muito do texto quando no Salmo 119, 105, se não me falha a memória, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, alguém que estava nas trevas, ao ter a Bíblia, a palavra de Deus, que é lâmpada e luz, agora consegue caminhar, consegue avançar, consegue ir adiante, porque essa Bíblia vai mostrando o caminho, vai dando a direção, vai orientando a pessoa. Isso é confortador. Você lembra que na primeira aula eu disse que a Bíblia é a verdade, ou vontade de Deus expressa, escrita para os homens? É saber que ao viver essa Bíblia eu estou vivendo a vontade de Deus. Ao viver essa vida é viver o querer de Deus. Isso alegra o nosso coração, porque
Viver segundo a Bíblia, segundo a Escritura, é ter a consciência de que eu estou vivendo a vontade de Deus. E vivendo a vontade de Deus não tem como dar errado. Não tem como chegar no caminho errado, ou no local errado, no destino errado. E ainda mais em saber que essa palavra não tem erros, não tem falha. Se ela disse que eu, ao proceder de uma maneira, chegarei em determinado lugar, com certeza eu chegarei em determinado lugar. Por exemplo, quando a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, fazendo isso vocês verão a Deus, e não fazendo isso ninguém verá o Senhor. Ora, se eu vivo a paz com todos e tenho uma vida de santificação, o que me resta? Céu. Não tem como dar errado, meus amados. Isso é confortador. Isso é confortador, e é bom saber que nós temos essa palavra em nossas mãos. É glorioso. Lembra que eu falei semana passada a respeito de que é honroso nós termos a revelação dessa palavra. É glorioso o Espírito Santo nos revelar essa Escritura. É maravilhoso, meus irmãos. Que privilégio glorioso nós temos da parte do Senhor Jesus Cristo. É glorioso, é glorioso, é glorioso. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por esse benefício, por esse privilégio que o Senhor nos concede de entender essa Escritura e em saber que ela nos conduz para o caminho certo, para o alvo certo, que é a vontade do Senhor Jesus e que nos levará para o céu. Vamos continuar, meus amados. O terceiro subponto diz a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Infalível é isso, não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, isso significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Viu aí? Quando fala em termos de infalível, não falha, significa que as promessas, que as palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Mas não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isso é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então nós vemos aqui a revista dizendo que para algumas pessoas os termos são sinônimos. A inerrância e a infalibilidade são sinônimos. E alguns também atribuem somente a questão dela ser infalível quanto à sua mensagem salvífica. Mas como diz a lição, e assim eu também creio, a Bíblia não somente é infalível, mas ela também é livre de erros. Ela não falha nas suas palavras, mas também é livre de erros. Daqui a pouco nós vamos entender dessa particularidade da inerrância, ou seja, de não conter erros na palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia aponta para o termo infalível, significa as profecias. As profecias não falham. E quando a lição e esse termo, na questão agora da inerrância, aponta para a sua mensagem, ou o conteúdo dela, em termos de lugares, em termos de datas, em termos de pessoas, em termos de aspectos de uma cultura. Não tem erros. A Bíblia, ela é pontual, ela é certeira naquilo que ela diz. Então, é interessante perceber esses dois aspectos e de fato nós encontramos na Bíblia.
ela é infalível, não falha nas promessas. E quando fala sobre inerrância, ela não erra nos seus aspectos, os fatos, como eu falei, né? Nome de pessoa, nome de lugares, características de uma cultura e assim sucessivamente. Eu gostei aqui no final, quando a lição diz assim: negar essas verdades. Quais verdades? Que a Bíblia ela é infalível e inerrante. Se eu nego essas verdades, como diz aqui a nossa revista, é desacreditar a autoridade e inspiração divina. Quando eu digo que a Bíblia não é inerrante e nem infalível, eu estou desacreditando da autoridade e da inspiração dessa palavra. E nós já vimos nas duas primeiras lições, falamos a respeito da autoridade. A Bíblia é autoridade por causa da sua origem. E nós falamos na segunda lição sobre a inspiração, o Espírito Santo inspirando as pessoas. Porque o que é inspiração? É fazer algo pela influência de alguém. Ou seja, os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escrever a Bíblia Sagrada. Então, quando eu acredito na infalibilidade, ou quando eu não acredito, na infalibilidade e na inerrância da Escritura, eu estou anulando aquilo que diz a revista, a autoridade e a inspiração. E eu coloquei um outro ponto: mais que isso, é negar a Deus. Quando eu digo que a Bíblia não é inerrante, quando eu digo que a Bíblia não é infalível, é negar o próprio Deus, pois a Bíblia só é considerada assim por conta de sua origem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse a vocês, meus amados, que a Bíblia é um livro distinto, é um livro diferente dos demais. E eu disse isso por causa de dois aspectos: por causa da sua origem e daquele a quem inspirou, que é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia ela é distinta dos outros livros, por causa da sua origem. Os demais livros, todos eles saem fruto do coração ou da mente humana, mas a Bíblia não. Ela sai ou vem do próprio Deus. Por isso que ela adquire essas características de autoridade, de inspirada, de inerrante, de infalível, porque são as mesmas características que nós encontramos em Deus. Deus não é divino, é isso que eu estou afirmando. Deus não é divino, Deus não é autoridade máxima, Deus não é incorruptível. Lógico que é. Assim também essas características alcançam a palavra do Senhor. Por isso eu estou dizendo que negar a inerrância e a falibilidade é negar o próprio Deus, pois a Bíblia só é considerada assim por conta da sua origem. Porque não faria sentido dizer que a Bíblia é inerrante ou infalível se fosse fruto do homem simplesmente. Porque o homem, na sua natureza, depois do pecado, ele é corrompido, ele é mau, ele é perverso. Então, como a Bíblia vem de Deus, nós vamos encontrar essas características da Bíblia Sagrada, a infalibilidade e a inerrância. Amém, meus amados? Vamos aqui para o nosso segundo ponto. O segundo ponto da nossa lição diz assim: o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Vamos para a leitura. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertencem a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação
divina, incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Interessante, muito interessante essas verdades que a lição traz para nós. Estamos dizendo que a Bíblia tem algumas características. Ela é inspirada, ela é a autoridade máxima final, ela é inerrante, ela é infalível, ela é divina, e todas essas características nós encontramos em Deus. Então, o próprio Espírito Santo, que assim inspirou os homens a escrever essa escritura, a Bíblia Sagrada, ele se encarregou de preservar essa escritura. Assim nós cremos, meus amados, porque se assim não fosse, se ao longo ou passar do tempo ela tivesse sofrido alterações, ela deixaria de ter essas características de autoridade, de divina, de infalível, de inerrante. Mas o Espírito Santo se encarregou de fazer com que, ao passar do tempo, chegasse nas nossas mãos, da mesma maneira como foi passado para os primeiros escritores, a Bíblia Sagrada para nós, os princípios de Deus ao nosso coração. Então nós estamos falando a respeito dos autógrafos. Os autógrafos são os escritos daquelas primeiras pessoas que receberam da parte do Espírito Santo a revelação. Nós vamos para o segundo ponto, ou subponto da lição, que diz os manuscritos apógrafos. Nós temos os autógrafos, nós temos agora os apógrafos. E que são os escritos apógrafos? As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Então nós temos a cópia original, nós temos o documento original, né? Nós temos o documento original, isso é o autógrafo. E nós temos o apógrafo, que é a cópia do original, ou as cópias do original. Esses são os apógrafos. Vamos ver o que diz aqui a leitura. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente, existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração acontece uma só vez na redação primária da palavra, ou seja, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, ou seja, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Então, mesmo passando o tempo, passando os anos, tendo ali várias cópias sendo feitas da original, que são chamadas aqui de apógrafos, as cópias dos originais, e chegando até nós, o texto que os homens que receberam a revelação de Deus, o texto que chegou até nós, é idêntico, é a mesma mensagem. Por quê? Porque o Espírito Santo se incumbiu de fazer com que esta mensagem real, verdadeira, pura, chegasse até nós.
Eu quero deixar destacado aqui, meus amados, uma situação que diz assim, ó, as muitas cópias dão ainda mais segurança. Porque alguém poderia dizer, né? Mas são tantas cópias. Sabe lá que nesse mundaréu de cópias, nesse montoeiro de cópias, não foi havendo ali a alternância. Na verdade, quanto mais cópia, mais segurança nós temos. Quanto mais cópia, mais segurança dá, no sentido de trazer credibilidade, nos fazer crer que aquele texto ainda é o mesmo. Continua, chegou até nós o mesmo. Amém, meus amados? Vamos mais adiante. Os apócrifos e pseudo-epígrafos. Apócrifos e pseudo-epígrafos. Nós vimos os autógrafos, nós vimos os apógrafos e nós vamos estudar sobre os apócrifos e pseudopígrafos. Vamos lá. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, que têm o significado de escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismo, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudo-epígrafos, ou seja, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei e os profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por esta razão, eles não integraram o cânon bíblico protestante. Desta forma, não reconhecemos a autoridade desses livros, por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante nós entendermos isso, meus amados. Então nós temos os livros autógrafos, os apógrafos, que são a cópia dos originais, mas no decorrer do tempo foram surgindo os apócrifos, que têm como significado escondidos, e o outro termo que são os pseudo-epígrafes, que são os falsos escritos. Me referindo aqui a respeito dos apócrifos, que tem o significado de escondido, contrário à Bíblia Sagrada, porque nós vimos que ela é fiel ou verdadeira, ou plena, completa, absoluta, no sentido doutrinário, espiritual, cultural, religioso, ela é livre de erro. Os apócrifos não. Os apócrifos, eles têm, como diz aqui a lição, eles têm erros, eles têm anacronismo. Estive pesquisando para trazer aqui para os irmãos o que seria o anacronismo. Tem dois conceitos do que seria o anacronismo. O primeiro, transferir valores de um tempo para o outro, de um período para o outro. É tentar aplicar um contexto pegando de um outro tempo, de um outro contexto. Isso é anacronismo. O outro significado de anacronismo são erros cronológicos, que dá na mesma coisa, né? Dizer que um acontecimento se realizou em determinada data, sendo que realizou em outra data. E os livros apócrifos, eles cometem esse anacronismo. E nós estamos estudando, meus amados, o tema da nossa lição é a inerrância da Bíblia Sagrada. É por isso que os livros apócrifos não têm como fazer parte do cânon bíblico, porque eles cometem diversos erros, sendo que a Bíblia ela é inerrante. Por mais que seja data
Por mais que seja nome de pessoas, nome de lugares, a Bíblia ela é certeira. Os livros apócrifos não, eles erram nas datas, nome de pessoas, nome de lugares que nunca existiu, existe aqui nos livros apócrifos. Outra coisa que me chama a atenção é quando a lição diz que nos livros apócrifos tem doutrinas falsas e práticas divergentes da Escritura. E nós vimos que uma das coisas que trazem autenticidade à Bíblia Sagrada é o fato de, no período de 1.600 anos, cerca de 40 pessoas escreverem a Bíblia Sagrada, ela continuar completa. Como se esses escritores estivessem feito ali a Bíblia numa sala. Todos estivessem ali numa mesa. Mas não. Tem a questão do período e a quantidade de pessoas. Circunstância diferente. Mas ela é plena, ela é una, ela é concisa na sua mensagem. A mensagem da Bíblia não divergem uma das outras. As mesmas mensagens que estão no Velho Testamento estão no Novo Testamento e uma corrobora com a outra. A mensagem da Bíblia ela se complementa. Mas quando nós vamos para os livros apócrifos, não tem divergência. A lição até cita, né, dessas falhas ou práticas que divergem do restante da Escritura, e o exemplo que a lição traz é a oração aos mortos. A Bíblia diz que nós não devemos nem consultar os mortos. Aqui já estão orando pelos mortos, coisa que a Bíblia diz a respeito dos mortos. A Bíblia diz assim: após a morte segue-se o juízo. Não há mais nada o que fazer em prol daqueles que já partiram desta terra para o outro lado. Coisa que nos livros apócrifos trazem a oração aos mortos. Eu trago aqui para nós por que muitas das práticas contidas nos apócrifos, nos livros apócrifos, surgem, aparecem para respaldar as doutrinas da Igreja Católica. Esses apócrifos, livros apócrifos, que significa escondido, eles foram acrescentados, né, para respaldar as suas práticas, as suas doutrinas. A oração pelos mortos, a súplica aos santos, questão do purgatório. O restante da Bíblia você não vê nada a respeito do purgatório. Eles até tentam se utilizar de um texto, mas que não tem nada a ver com o seu contexto. Então, nós vemos o porquê de que na Bíblia protestante tem menos livro do que a Bíblia católica, porque a Bíblia católica inseriu os apócrifos para respaldar as suas doutrinas. E diga-se de passagem que divergem, né, entra em conflito com o restante da Escritura. Já na questão dos pseudoepígrafos, o que seria isso? Vamos dizer, tentar ilustrar a seguinte situação ou maneira. Eu escrevo uma carta. Eu, David Jeová da Costa Dantas, escrevo para fulano de tal, fulano de tal. Alguém vai lá e se passa por mim. Não sou eu que estou escrevendo, mas alguém colocou o meu nome se passando por mim, enviando para uma pessoa. Isso é o pseudoepígrafo, que são os falsos escritos. No caso aqui, diz a respeito da Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro. São pessoas que se passaram por Moisés, são pessoas que se passaram por Pedro. Por isso que se diz pseudoepígrafo, falsos escritos. Não foram as pessoas de próprio punho, na realidade que escreveram. Foram pessoas se passando por outras pessoas para tentar levar a sua mensagem. E o interessante no final aqui da lição, deste tópico, né, que a Bíblia de Jerusalém, não é isso? A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia dos judeus, bendito seja o nome do Senhor, eles não contêm os livros apócrifos.
aquela Bíblia que foi atestada por Jesus Cristo, não contém os apócrifos. Por isso, nós, protestantes evangélicos, não adotamos os livros apócrifos como livros canônicos, inspirados com autoridade. Não, de maneira nenhuma. Ainda que seja válido numa questão de história, mas como inspirado, como revelação de Deus, não tem como, porque ele entra em conflito com o restante da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não são escritos inspirados por Deus. Aqui no final eu destaco uma coisa. Desta forma, diz a lição, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para os livros apócrifos e pseudoepígrafos, é impossível eles serem inspirados. Por quê? Porque eles contêm erros. Coisa que a Bíblia não contém erros, é o que nós estamos estudando. É o tema da nossa lição, a inerrância da Bíblia Sagrada. Ao contrário, a Bíblia, esses apócrifos e pseudoepígrafos, eles contêm diversos erros, de nome de pessoas, nome de lugares, situações da cultura, divergem com a demais escritura, por isso eles não são considerados inspirados. Amém, meus amados? Vamos aqui para o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto diz: a verdade nas Escrituras. A verdade nas Escrituras. O primeiro subponto diz: a Bíblia é a verdade plena. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real, fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, e sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui, como nós já vimos, autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para afirmar o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Interessante essa frase, né? O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Poderíamos também colocar o que Deus é, a Bíblia também é, cheio de autoridade, infalível, a verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, por essas verdades trazidas ao nosso coração, meus amados, nesta oportunidade, diante deste extraordinário livro, meus amados, que é a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Eu trago aqui um apontamento para nós, dizendo assim: temos essa noção de saber que estamos ouvindo a voz de Deus ao ler a Escritura? Porque o final do tópico diz assim: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Será que nós temos, meus amados, essa percepção, essa consciência de que quando nós nos colocamos diante dessa Escritura, o próprio Deus está falando conosco? Será que nós temos essa percepção, meus amados? Porque esta é a realidade. É a boca de Deus falando conosco. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, o Deus cheio de glória, o Deus que tem conselhos amorosos para nós,
o Deus que tem um caminho mais excelente para nós. Será que nós temos, meus amados, essa consciência de que esse livro não é um livro comum, de que esse livro é a palavra de Deus? Cada texto, cada versículo, cada palavra, meus amados. Se não me falha a memória, na primeira lição eu disse que essa palavra é o maná, o alimento de Deus para a nossa alma. Ao ler, ao estudar, é alimentar a nossa alma com o maná do alto, o maná divino. Será que nós temos essa consciência, meus amados, ou temos visto apenas como você que é pregador, né, pastor, tem visto essa palavra apenas como um livro que você retira verdades e lança para o povo sem vivê-la, sem praticá-la, sem, experimentar a vida? Tem vida nessas palavras, meus amados. Vida jorrando nessa escritura. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos mais. Tem muito mais, meus amados. Tem muito mais. Até o final dessa lição, dessas 13 lições, tem coisas gloriosas para a nossa vida. O segundo subponto diz: a verdade espiritual e moral. A verdade espiritual e moral. Diz assim a leitura da Bíblia da nossa lição. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Tudo que o homem precisa para ser salvo, meus amados, está revelado na Bíblia Sagrada. Há um tempo atrás, ministrando aqui pela cidade, eu dizia, e isso é salutar, os homens desejarem querer ir ao céu, os homens desejar querer ser salvo. Todo homem, com raras exceções, querem ir ao céu. O problema é que eles não querem trilhar o caminho certo, ou seja, o caminho que está descrito na Bíblia Sagrada. Por isso que é o somo com que está escrito agora: tudo quanto é necessário para que o homem seja salvo está contido na Bíblia Sagrada, de maneira que não precise mais de revelação nenhuma, a não ser o entendimento da própria Escritura. Continuando, vou ler novamente, tá bom? Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Uma coisa é salvação, o segundo é crescimento espiritual. Continuando, Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia Sagrada. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Então, a revista está nos levando para o entendimento de que a Bíblia, a respeito da redenção, tem tudo. Mas uma coisa é redenção, outra coisa é crescimento espiritual, prática, vivência no dia a dia. E isso a Bíblia também abarca, isso também a Bíblia alcança, isso a Bíblia também envolve. A nossa prática, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso pensamento, o nosso modo de portar-se diante da sociedade. A Bíblia então não está restrita somente ao aspecto de que Jesus veio, morreu naquela cruz, perdoou os nossos pecados ou perdoou os pecados daquele que crê, mas também a Bíblia vai se referir a respeito do dia a dia, da prática, do comportamento nosso. E ela está dizendo
que os princípios da Bíblia elas são imutáveis. As verdades da Bíblia elas são absolutas, são imutáveis. Elas não mudam, elas não se alteram. Quando a Bíblia diz que algo é pecado, 100 anos atrás aquilo é pecado, 100 anos depois continua pecado, daqui mais 100 anos para frente continua sendo pecado, porque Deus não muda, a sua palavra também não muda, e se ela disse que ela é pecado, é pecado. Quando a Bíblia fala sobre furtar, né? Furtar, aquele que furtava, não furte mais. Então a Bíblia está dizendo que furtar é pecado, é errado. E eu tenho que deixar essa prática. E o furtar, meus amados, ele é muito abrangente. Por exemplo, a questão, não sei como é aí onde você está, no seu estado, na sua cidade, quando alguém faz o gato, né? Pega da rede que vem da empresa e ele faz um desvio de maneira que partes dos seus eletrodomésticos não passam pelo relógio que contabiliza o valor que vai ser pago. A gente chama de gato, o desvio da energia. Isso é roubo. Isso é apoderar-se de uma coisa que não é sua. Muitas pessoas, eu já trabalhei em uma loja e pessoas compravam um objeto, pagavam ali 2, 3 prestações no máximo de 10 e esperavam o tempo passar. Muitos cristãos vivem assim, né? Aquele entendimento de que depois de 5 anos a dívida é perdoada. Mas, meus amados, Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando você compra um objeto que não paga, você está se apoderando de algo que não é seu. E isso é roubo. Eu estava meditando esses dias, meus amados, a respeito do evangelho que nós vivemos hoje. O evangelho que nós vivemos hoje, ele é triunfalista. O evangelho que nós vivemos hoje, ele é curandeiro. O evangelho que nós vivemos hoje é o evangelho do derramar das bênçãos. Não é o evangelho que muda caráter. Não é o evangelho que faz com que nós sejamos parecidos com Jesus, que essa é a proposta original da Bíblia Sagrada. Transformar-nos, ou seja, nos fazer parecido com Jesus. E isso é lamentável, é lamentável. Por isso nós vemos tantas pessoas que se dizem cristãos com desvio de caráter, que compram e não pagam, que devem os outros, que têm um estilo de vida totalmente mundano, porque essa palavra já não está mais sendo transformada, não está mais transformando esta pessoa, não que ela tenha perdido a sua eficácia, mas os homens que estão a transformando assim. Continuando, meus amados, continuando. Interessante, né? Então diz aqui, por isso, no final do tópico, do subtópico 2, por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Qual é a origem da Bíblia? Deus. Deus muda? Não. E assim também os valores dos cristãos. Assim enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Dizer que nós somos salvos somente por Jesus é a verdade espiritual. Mas dizer que se eu compro um objeto e não pago, isso é um princípio moral que vai me impedir também de chegar no céu. Ainda que eu creio que Jesus ele é Salvador, ainda que eu creio que Jesus é o meu Salvador, mas se eu não deixar essa prática de comprar e não pagar, eu não entrarei no céu, meus amados. Eu coloquei aqui uma frase que diz assim: o Evangelho muda não somente a pessoa, mas muda também a cultura.
Quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo lá em Atenas, ou Éfeso, em Éfeso, na cidade de Éfeso, quando ele prega, a Bíblia diz que aqueles que trabalhavam com o ocultismo, com a macumbaria, eles se renderam tão profundamente a Cristo que eles queimaram todos os seus livros, e a Bíblia diz que era uma pilha muito grande de livros. Tamanho foi o impacto daquela mensagem. Hoje, as pessoas vêm a Cristo e permanecem do mesmo jeito. Que dirá mudar uma cultura? Hoje, na verdade, nós estamos vivendo o inverso. É a Bíblia se rendendo à cultura, é a cultura transformando a Bíblia. E Cristo já dizia isso, que os homens procurariam o Mestre segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Mas uma coisa é certa, e isso não pode mudar. O Evangelho muda pessoas, o Evangelho muda culturas. Muda culturas, muda a mente, muda coração, muda o interior das pessoas. Aqueles que têm um real encontro com Cristo, eles não são mais as mesmas pessoas. Não são diferentes. Continuando o terceiro subponto, meus amados, diz assim: cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Sendo assim, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Que mensagem maravilhosa, meus amados. Que lição gloriosa. E como a gente se apaixona ainda mais pela Escritura e saber que ela é o suprassumo da verdade, sem sombra de variação ou erro. Tudo quanto nela está escrito é para o nosso proveito, e tudo quanto nela está escrito é a mais pura verdade. Vamos para a nossa conclusão, meus amados, que diz assim: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos de inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, como plena autoridade em tudo o que diz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só para finalizar, meus amados, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conceito que eu tento aplicar no aspecto de temor é considerar Deus. O que é temer a Deus para que eu seja sábio? É considerar Deus em todas as áreas da sua vida. No aspecto do trabalho, no aspecto da família, no aspecto de uma viagem, no aspecto de um projeto, de uma empresa, na questão do relacionamento. Considere Deus em todas as áreas. E diga-se de passagem, todas essas áreas têm princípios aqui para nós, para nos nortear, nos guiar, de maneira que nós não venhamos errar. Considere Deus, tema Deus, considere essa Escritura na sua vida, e você viverá dias gloriosos, porque esta palavra não erra e nem falha na sua mensagem, nas suas profecias, naquilo que ela diz. É o caminho de Deus, a vontade de Deus para nós. Que Deus abençoe, meu amado irmão, no nome do Senhor Jesus.
abençoe sua vida, sua casa e até a próxima lição, se assim Deus permitir. Amém e amém.